Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. O tema da mensagem é 7 cartas para a igreja de hoje, Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de couro, aliás, um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Pode sentar, irmãos. Falar do livro de Apocalipse, muitos crentes ficam um pouco assustados, por causa dos símbolos, por causa das figuras que a gente lê, né? Dragões, bestas. Mas aqui nessa série de ministrações eu vou abordar a mensagem que Jesus enviou através do apóstolo João às 7 igrejas da Ásia. São mensagens bem atuais que confrontam a igreja nesses tempos pós-modernos. Não vou fazer aqui um estudo bíblico, tá? Eu vou fazer uma exposição de cada carta que foi enviada a essas igrejas e tirar lições para a nossa vida em comunidade. Tá? O livro de Apocalipse, só como introdução da mensagem, ele foi escrito pelo apóstolo João no final do reinado do imperador romano Domiciano. Tá? Esse imperador, ele exigia que as pessoas chamassem ele, se prostrassem e o adorassem e o chamassem de Senhor e também de Deus. E isso faz com que ele comece a perseguir os cristãos daquela época. Eles declaravam que Jesus, somente Jesus, era o Senhor e Cristo de suas vidas. Então, esses cristãos, eles não estavam dispostos a se curvarem para adorar uma imagem de escultura, e muito menos um homem como o imperador romano. Houve grande perseguição em cima dos cristãos, e com isso o apóstolo João ele foi jogado na ilha de Patmos. Lá ele teve a visão das revelações que estão registradas aqui no livro de Apocalipse. Nesse primeiro capítulo, nós vemos aqui sendo apresentado o Cristo do passado, do presente e do futuro. Como diz no versículo 4, o que era, o que é e o que há de vir. No passado, Cristo foi a fiel testemunha e o primogênito entre os mortos. No presente, Ele é aquele que nos ama,
que nos libertou do pecado. E no futuro, Cristo é aquele que vem com as nuvens. Todo o olho verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Outro termo usado aqui nesse primeiro capítulo para descrever Jesus são termos como alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro, primeiro e último. São termos que são usados para descrever o nosso Deus, o próprio Deus. Em Isaías capítulo 44, versículo 6, está escrito assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Esse é o nosso Cristo que ressuscitou. Nasceu de mulher, nasceu sob a lei, por isso ele estava sujeito à morte, e depois de passar pelo sofrimento da morte, pelo sofrimento e também pela morte, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Nunca mais morrer. O fato de Jesus ter sido morto identifica com a mais trágica experiência que o ser humano tem que passar por ela. Ninguém consegue vencer a morte, mas Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. E assim como ele esteve morto e agora ele vive, nós que somos seus, embora a gente morra, um dia teremos que passar pela morte também, nós estaremos sempre vivos com ele. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então quer dizer que o destino das almas humanas está nas mãos de Jesus Cristo. Do versículo 12 em diante, João dá as seguintes características daquele que é Senhor da igreja: virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Então João vê 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas, que você pode ver a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Cristo está no meio da sua noiva, a fim de alimentá-la com o óleo da sua graça, para que essa igreja, a noiva, cumpra a grande missão. Os cabelos brancos como a lã, aqui João apresenta Jesus como o ancião de dias, que está registrado também no livro de Daniel, e representa assim toda a eternidade e experiência da verdade é Deus. Os seus pés como latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Esse latão reluzente, pensa comigo, ele foi trabalhado, teve que bater nele o rapaz da fornalha, né? Então isso é um símbolo do servo sofredor, o cordeiro que foi sacrificado na Páscoa. E a sua voz como a voz de muitas águas, a voz que desperta a igreja para o arrebatamento. Ele tinha nas suas mãos 7 estrelas. Cristo tem autoridade sobre os anjos e sobre os líderes das igrejas, que são os pastores. Quando você vê aí o anjo da igreja, muitos colocam que essas cartas estavam sendo direcionadas à liderança delas. Então, Cristo tem autoridade sobre os anjos,
sobre os pastores. O seu rosto como o sol, quando na tua força resplandece. No dia da morte, Jesus, no dia da crucificação, o rosto dele ficou desfigurado, não é mesmo? O rosto ficou desfigurado, recebeu coroa de espinhos, recebeu bufetadas, cuspiram no seu rosto, bateram na sua cabeça, mas agora esse rosto, ele resplandece como o sol da justiça, trazendo salvação para todos os povos. Agora o versículo 17: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, amém. Diante da presença do Senhor, nenhum homem consegue ficar de pé. João caiu ao ver essa imagem do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, diante da presença do Senhor, nenhum homem consegue ficar de pé. Outras pessoas tiveram o privilégio da presença do Senhor glorificado. Eu posso citar aqui Saulo, a caminho de Damasco, quando estava indo perseguir os cristãos. Mas no caso do apóstolo João, quando ele caiu no chão, a mão do Senhor estava ali para confortá-lo. E a palavra de Cristo é para nos lembrar que tudo passa, mas o Senhor permanece para sempre. Ele é o primeiro e o último. Jesus estava no princípio com Deus, como o apóstolo João fala lá no Evangelho, no capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. A morte é o salário do pecado, e ela não podia ter domínio sobre Jesus, mas Ele voluntariamente, Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós, e como eu disse no início da mensagem, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E a gente pode gritar agora com todos os nossos pulmões, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte e ressurreição de Jesus não é nenhum mito. A morte e ressurreição de Jesus não é nenhuma mentira. Ele ressuscitou dentre os mortos. Eis que estou vivo para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. As mensagens para as 7 igrejas citadas no livro de Apocalipse acaba sendo um chamado para aqueles que estão afastados de Deus, chamando para se reconciliarem por meio da fé em Cristo Jesus. Para essas igrejas que foram mencionadas aqui no capítulo 1, algumas dessas igrejas, durante todo o livro do Apocalipse, a gente vai ver que Jesus faz algum elogio. Outras igrejas ele chama a atenção, para outras ele dá um ultimato: conserta logo, eis que vem sem demora. A mensagem é essa: é hora de se acertar, porque o fim está próximo. O fim está próximo. E aqueles crentes daquela época sofreram grande tribulação. E para nós, crentes do Senhor, nesses dias modernos, este livro, ele nos revela acerca do futuro. Ele mostra o que vai acontecer no fim da história. Agora, uma coisa a gente pode ter certeza, e quando a gente lê o livro de Apocalipse, quando estivermos na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém celestial, nós vamos deixar tudo para trás, tudo que é mal, tudo que é indigno. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor vai passar, tudo vai passar, tudo vai ficar para trás. Outra coisa interessante no livro de Apocalipse é que, apesar de ter muitas figuras e muitos símbolos, tem uma verdade aqui que é revelada do primeiro ao último capítulo. Jesus Cristo, Ele é o vencedor. Jesus Cristo é o vencedor.
Muitas às vezes tem uma imagem do Cristo na cruz como uma pessoa derrotada, um Deus derrotado. Mas aqui no Apocalipse mostra o Cristo triunfante. Ele vai vencer todos os inimigos e será triunfante. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar neste momento, receba essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar com você.